Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele, contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus manso e humilde de coração. Todas as gerações cristãs, a mais equivocada que existe é a nossa. Nós não sabemos o que Jesus está propondo para nós no Evangelho. A nossa geração, ela, desculpa a expressão, desculpa mesmo, ela quer um Deus self-service. Ela quer se servir de Deus o tempo inteirinho, para se sentir bem, para se sentir calmo, para que as coisas dê tudo certo. Parece que a essência da religião hoje é isso: eu busco a Deus para ser abençoado, para ficar bem, para as coisas ir bem. E não é isso, não é isso. Jesus está falando claro para nós. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, para todos nós, para o século 21, para as nossas famílias, para os nossos jovens, para os nossos sacerdotes, para todos nós: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até da própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Por isso que a igreja está tão fraca, por isso que a evangelização está tão fraca, por isso que a sociedade está padecendo de luz, está nas trevas, porque os cristãos não querem seguir Jesus, não querem dar a vida por Jesus, não. Eles querem consagração disso, daquilo outro, para ficar no conforto de suas próprias vidas. A hora que Jesus exige um pouquinho mais, não tem condições de dar. E é isso que o Evangelho mesmo está dizendo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Ninguém é obrigado realmente a entregar a vida para Deus, num discipulado, numa vida consagrada, num caminho de fecundidade apostólica. Mas, se Deus chama, esse chamado é desde toda a eternidade. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15:16. Deus nos escolhe desde toda a eternidade. Jeremias 1:5. Antes que fostes formado no seio da tua mãe, eu já havia te escolhido e te designado para ser profeta das nações. Agora nós precisamos negociar com Deus. É a nossa liberdade. É a nossa liberdade. Senhor, eis-me aqui,
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, eis que venho com prazer para fazer a tua vontade. Faça-se em mim não como eu quero, mas como tu queres. E o Espírito Santo vai confirmando, como confirmou na vida de São Martinho de Lima. Hoje nós celebramos um santo eminentemente latino-americano, Martinho de Porres, né, mais conhecido como Martinho de Lima, porque nasceu na cidade de Lima, no Peru, no século XVI, no começo do século XVI. Ele era filho de pai espanhol com uma escrava panamenha. Ele tinha pele escura, por isso sofria muito preconceito da sociedade da sua época. Mas Martinho, muito bem educado pela sua mãe, na fé cristã, nas virtudes católicas, não demorou muito para que o amor por Jesus no Santíssimo Sacramento tomasse conta do seu coração, da sua vida. Ele não foi padre e ele também não ingressou numa ordem religiosa, não foi monge, não foi frade. Ele estava ligado com os dominicanos. Sim, ele era leigo terciário dominicano, assim como Santa Rosa de Lima era leiga terciária dominicana. Ele estava em meio ao mundo e trabalhou, fez diversos trabalhos, diversos afazeres, se entregou a diversas profissões, ajudou como enfermeiro, ajudou como dentista, ajudou como barbeiro, cuidava dos mendigos, tinha um amor profundo por Nossa Senhora, um homem verdadeiramente transfigurado em Cristo Jesus. São Martinho de Lima, de pele escura, mulato, mendigo com os mendigos, pobre com os pobres, humilde com os humildes, sofreu tentações terríveis da parte do demônio, mas sempre recomendando a Nossa Senhora, recomendando ao coração eucarístico de Jesus. Não demorou para que aquele jovem simples e humilhado pela sociedade, humilhado até mesmo pela igreja, não demorou que os milagres começassem a acontecer em abundância. Ele rezava, ele dava uma bênção, ele dava um objeto e as pessoas eram curadas, eram libertas de coisas assim inexplicáveis. Por quê? Porque a confiança em Deus, ela traz os seus frutos. Quem confia em Deus recebe o dom da alegria, e quem confia em Deus vai experimentar muitos frutos. Agora tudo vai ser vivido pela fé. Não tem como a gente mensurar as coisas que Deus tem para nós, não tem como. Se você quiser calcular demais, se você quiser mensurar, você vai perder a paz. É preciso se entregar. A certeza da esperança é justamente não ver o que está de trás. Os santos não viram. São Martinho de Lima, ele não viu, ele confiou. São João Paulo II, quando ficou órfão de pai, já tinha sido órfão de mãe, ele ficou órfão dos seus pais. Ele confiou, ele não sabia que Deus tinha para ele o dom do sacerdócio e que um dia ele seria pontífice, seria papa. Ele confiou, ele foi além. Santa Teresa de Calcutá não sabia o que viria esperá-la na Índia, mas ela confiou. Todos os santos confiaram. São João Bosco, quando foi começar a obra salesiana, ele não tinha nenhuma segurança, mas confiou. Os santos confiaram, os santos deram passos, e aqui que está o nosso problema, meus irmãos. Por que a gente não consegue ser discípulo? Discípulo significa aquele que segue o mestre, aquele que segue o rabi, quem vai à frente. Jesus vai à nossa frente com a sua cruz, com a sua humildade, com a sua obediência, com o seu amor pelo Pai, pela humanidade. E se nós vamos seguir Jesus, nós vamos imitar Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: Sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitatio Christi,
aquele livrinho conhecido, né? A imitação de Cristo. Imitar Cristo é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é imitar a Cristo. E os santos imitaram Cristo porque eles viveram desprovidos das seguranças. Vamos fazer um ato de confiança neste dia de hoje. O que você precisa entregar aos divinos corações de Jesus, Maria e José? O que você precisa entregar? Vamos entregar, vamos confiar, sabendo que aquele que nele crê não será decepcionado, nos ensina São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 10. Todo que nele crê não será confundido. O Senhor não nos engana. E o que nós mais precisamos para trabalhar, para rezar, para estudar, para dar os passos, é o dom da confiança. Quanto mais a gente confia, mais o Senhor vai fazer. Quantas pessoas que casaram e estão desconfiando de Deus, não têm filhos. Precisa ter filhos, os filhos que Deus quiser mandar. Casaram para ter filhos. Sede fecundos, multiplicai-vos. Jovens, mulheres que estão grávidas, minhas filhas, não tenham medo. Rezem o Magnífica todo dia. Consagre essa criança que está no teu ventre ao coração imaculado de Maria. Confia, você que é jovem, rapaz, pai, com toda essa crise que está ao nosso redor, confia como São José confiou. A sua família não vai ser desamparada. Deus não vai deixar que os seus filhos passem necessidade. Vejam as aves do céu, vejam os lírios do campo. Eles não colhem, não recolhem em celeiro, não tecem, nem fiam. E o vosso Pai que está no céu os alimenta, os reveste com uma beleza maior do que a de Salomão. Nós precisamos confiar. Se você vai estudar, está estudando, está na faculdade, confia, faça o curso que tem que fazer com calma, não fique calculando se você vai ter um consultório, se não vai ter um consultório, se você vai ter paciente, se não vai ter paciente, se vai ter uma clientela, se não vai ter clientela, se vai dar certo, se não vai dar certo. O Brasil é a mesma coisa, nós precisamos confiar o que vai ser do Brasil, o que vai ser da nossa nação, o que vai ser do governo, o que vai ser das nossas paróquias. Vamos confiar em Deus. Um ato de abandono, um ato de entrega, e aqueles que assim o fazem, recebem a paz. Vem uma alegria apostólica, como permeava a vida de São Martinho, que era muito alegre. São Martinho de Lima, muito alegre. Alegria franciscana, alegria dominicana, alegria de quem tem Deus como tesouro e vive desprovido das coisas, vive sem segurança de bens materiais, mas vive da providência divina. É assim que nós precisamos viver. A fecundidade apostólica irá aparecer. Os frutos dessa entrega belíssima por amor ao reino dos céus, como foi com São Martinho de Lima, irá acontecer. Porque todos os santos também são permeados de inúmeras obras de misericórdia, tanto espirituais quanto corporais. É impossível uma pessoa que confia em Deus e vive de Deus permanecer estéril. Salmo 44, versículo 17: deixarei vossos pais, mas tereis muitos filhos. Podemos ser santos na nossa família, podemos ser santos na faculdade, podemos ser santos trabalhando, podemos ser santos na entrega, na vocação que Deus tem para nós, mas precisamos confiar. Porque se a gente confia desconfiando, se a gente crê descrendo, se a gente espera desesperado, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós vamos patinar, vamos enxugar gelo, vamos encher um saco furado. Isso cansa, isso decepciona, e Deus não quer isso da nossa parte. Guardemos os mandamentos de Deus, sejamos cada vez mais homens e mulheres eucarísticos, voltados ao Santíssimo Sacramento. Que a nossa confissão esteja em dia e que a nossa oração
esta semana, nesses dias, nesse mês, não seja uma oração atropelada. Não adianta também a gente participar da missa cedo, meus irmãos, que é a maior dádiva que existe, a graça das graças, e não ter uma disciplina na vida de oração. Uma oração ansiosa, afetada, atropelada, faz com que a confiança, ela vai se esvaindo, e o humano vai tomando conta, os medos vão tomando conta, as paixões, as dificuldades vão tomando conta, e a gente percebe que não estamos avançando no caminho da santidade. Abandonemos em Deus, a exemplo dos santos, seremos alegres, pacíficos, caridosos e cheios de frutos de vida e santidade. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.